Gente, é o dia da raiva. Não tô crendo. Não tô crendo. Gente, hoje é o dia da raiva. Não tô crendo. Até o Instagram tá querendo me fazer olhar pra raiva? Sério? Que é o campo? Que espetáculo. Estamos todos... Lia. Deus mío. Lia de Deus. Mas o que é isso, guria? Tudo errado. Lia, eu tava na live com o pessoal aqui falando do meu dia hoje, que foi um dia de profunda raiva. Você É não tem mesmo? noção. O campo hoje, ele me fez sentir no corpo tudo, porque eu lancei a turma 6 da mentoria ontem e eu tive problemas com o PagSeguro na última turma. E eu passei horas com eles no telefone, fiz um reclame aqui, e eles me ligaram, foram super atenciosos, eles verificaram o problema. Qual que era o problema? As pessoas faziam a compra e eles cancelavam. Eu tive 8 cancelamentos de pessoas que não conseguiram se inscrever na minha mentoria. E teve pessoas que se irritaram tanto que não quiseram mais nem ouvir falar no meu nome, né? E aí eles ligaram, não, tá resolvido, resolvemos. Beleza. Lancei a turma 6 ontem, adivinha? Todo mundo que tentou se inscrever hoje no Black Friday tiveram as suas compras canceladas pelo PagSeguro. Nossa, que horror! Lia de Deus, eu tava aqui assim. Aí a minha secretária tá com Covid. O pet shop dos meus cachorros que tomam banho na sexta-feira não podiam atender hoje porque as funcionárias, a maioria delas estão com Covid e eles estão com pouca gente para atender os animais. Então hoje eu tive que dar banho nos meus cachorros. Sabe aquele dia que você fala assim, eu estou com raiva? Mas eu estava falando para as pessoas que é isso que eu quero que você fale, porque eu acho muito interessante o trabalho da IOPT com a raiva. Aham. Porque depois que eu senti essa raiva ali no meu corpo, né? Então, assim, começou a me dar aquela dor de estômago, a minha mão começou a ficar gelada, né? Com aquele suor. E é engraçado o rosto da gente, né? A gente vai se fechando, o corpo manifesta toda aquela raiva, a cabeça começa a doer, porque é uma coisa que parece que a raiva ela te põe num quarto escuro. Mas ao mesmo tempo, eu falei, bom, eu sei lidar com isso. Aí eu comecei a fazer alguns exercícios de mindfulness e meditação. Porque eu percebi que a minha respiração foi uma das primeiras coisas que se alterou com a raiva. E logo depois que a minha respiração voltou ao normal, que eu consegui olhar para essa raiva, sabe o que aconteceu? Deu vontade de chorar. Veio a tristeza. E é interessante a gente parar para pensar como a raiva e a tristeza estão. Você percebe isso? O trabalho da IOPT é um trabalho muito forte em relação à raiva, né? Não sei, Bianca. Quero te pedir desculpas que eu me atrasei. Me atrasei, eu nem vou te dizer por quê, porque nem vale a pena, mas enfim, não vale a pena. Tu já deu a introdução perfeita. Quando, quando a gente estava. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que as primeiras coisas vêm primeiro. Então, eu preciso te falar uma coisa importante. Eu fiquei encantada com a tua temática, com a tua perspectiva de abrir esse tema, que é um tema que parece tão banal, que eu vejo que as pessoas, em geral, passam sobrevoando por ele. E, na verdade, não é. É um tema, na verdade, essencial. A gente compreender do que nós estamos falando. E eu assisti todas as lives, para te dizer a verdade, e eu vi como tu pesquisou, como que tu foi atrás de fazer links, né? Com todas essas temáticas que tu propôs. E eu sempre tive a curiosidade de saber, pesquisei um pouco sobre as emoções. E ontem, quando nós conversamos sobre
a teoria do Damásio, eu me recomponho e volto para a minha ideia original, né? Primeiro lugar, então, te agradeço muito tudo isso que tu fez. Foi um movimento que me deixou muito entusiasmada, muito emocionada, porque eu acho que nós precisávamos falar um pouco sobre isso, levar a sério esse trabalho, né? As emoções, elas são aquela reação biológica, né? Então, as reações biológicas, elas se dão nesse nível muito visceral, muito da defesa, muito da tentativa de sobrevivência, né? Mas quando a gente já elabora isso como quando a gente precisa de mais alguma coisa, a gente quer mais o conforto, a gente já passa para o nível do sentimento. E aí eu acho que existe essas duas facetas, raiva, emoção e raiva, sentimento, né? Eu acho que aí a gente já começa a decodificar uma porção de coisas com essas lições do Damásio, né? Porque as emoções, elas estão amalgamadas com as nossas sensações corporais. E aí o professor diz uma coisa que é muito, elucida muito esse trabalho para nós. Primeiro lugar, as emoções. Quem não tem percepção das suas emoções já está com dificuldade de saber quem é, porque não consegue identificar qual que é a emoção que está trabalhando. Depois, no segundo movimento, os sentimentos. Bom, os sentimentos já são emoções elaboradas, já são emoções que elas não estão visceralmente ligadas. E aí a gente começa a fazer combinações, né, de raiva com nojo. E nessas combinações a gente vai descobrindo novas e novas e novas camadas de sentimentos que a gente vai nomeando. Então, a raiva nada mais é do que uma posição de defesa, né? Sai daqui, não vem para perto de mim, não te encosta em mim, não, desgruda de mim, né? E quando ela é sentimento, eu acho que ela tá pincelada em muitas coisas. E aí, como tu diz, ela vai conectando. Quando conecta com a tristeza, vem essa sensação que eu não consigo me desvincular, que é uma expectativa não atendida. Como a gente é infantil, né? É interessante, né? A gente, quando passa da emoção para o sentimento, é o que você falou. Aí já entra um processo mental, já não é mais tão visceral, não é mais tão biológico, né? Já começa a entrar no pensamento. E aí a grande questão é quais são os meus referenciais, porque aí é o que você falou. Pode ser que nesse momento que eu começo a pensar sobre a raiva, eu vou grudar nas referências que eu tenho. E talvez a primeira vez que eu senti raiva, de quem foi, que idade eu tinha. E aí começam as reações, que muitas vezes são reações infantis. Muito, né? Muito infantis. De não estar completo, de não receber as coisas na hora, de não ser atendido imediatamente. E é muito interessante isso que tu falou sobre a tristeza, porque eu acho que a raiva muitas vezes é uma máscara perfeita para a tristeza, né? Em vez de tu te apresentar como vulnerável, como deficiente, como incapaz, ou como mesmo sem ação, tu te mostra raivosa, que é muito mais, digamos assim, te defende muito mais do que se tu tá triste. Porque se tu tá triste, tu vai só te afundando, né? E aí é que você falou, né?
quando eu tenho que mostrar a minha tristeza, eu mostro a minha própria vulnerabilidade. E às vezes, para esconder essa vulnerabilidade, dependendo da pessoa com quem eu tô nesse relacionamento onde a raiva surgiu, eu não quero mostrar minha vulnerabilidade, minha tristeza, não quero admitir isso, e aí eu entro na raiva. E eu quero quase que como vingança. Por exemplo, que eu vou falar, eu toda enrolada aqui, tentando resolver esse problema, fui tomar banho, e aí o telefone começou a tocar, meu telefone estava no closet, eu no banheiro, e ele tocava, e aí parava, daí ele tocava, e eu sabia que era o técnico de informática que está tentando resolver o problema para mim. E eu dentro do banho, tomando banho, Lia, sabe quando parecia uma criança, assim, tipo, meu Deus do céu, minha vida tá virada num caos. Gente, daí quando você se pega naquele, porque você olha para tua postura corporal e você fala, meu Deus, que idade eu tenho? Não é? Mas é bastante distanciamento que tu teve para perceber isso, né? Eu, quando entro nesse túnel da raiva, eu não enxergo nada. Eu sou É que eu já assim, tinha feito o exercício do mindfulness, eu tava biologicamente, eu já estava tomada pela química da raiva e não é uma limpeza imediata. O mindfulness não é você fazer limpou, né? Então eu ainda dava umas caídas. Mas eu tomava consciência, de repente eu lá no banho, eu falava, Bianca, olha teu corpo, você tá parecendo uma criança birrenta. Né? E tipo, ah, não quero, não quero, não quero. que coisa, né? Eu Não acho é. que a gente vai para esse lugar mesmo. Eu acho que a gente vai para esse lugar. E Mas aí, Lia, dá umas dicas aí. O que que as pessoas podem pensar sobre. Porque tem muita gente que a raiva é a sua emoção, né? predileta. E o que que isso fala sobre a pessoa, né? Tem Isso até uma fala. perguntinha aqui, ó. Lia, é essa obra O Mistério da Consciência do Corpo e das Emoções ao Conhecimento de Si, do Antônio Damasio? Toda a obra do Damásio é sobre isso, né? O Damásio é um grande neurocientista português e ele tem, eu não tenho certeza, mas ele tem a mesma quantidade de livros em inglês e em português. E ele Uhum. faz essa genealogia, digamos assim, essa origem. E tem aquele. O primeiro livro dele é O Erro de Descartes, onde ele fala sobre uma pessoa que sofre um acidente numa fábrica e nesse acidente a pessoa é varada por um ferro e ela começa a mudar a sua postura emocional. Ela se torna uma pessoa diferente. Ela se torna uma pessoa, digamos assim, fria, não consegue expressar emoções. E aí eles fazem um raio-x daquele crânio e eu acho que a partir daquilo existe muitas especulações sobre a área cerebral que corresponde a determinada capacidade da gente elaborar emoções e perceber, porque a empatia também está nesse aspecto das emoções, Uhum. né? Então, Uhum. tu ter empatia pela outra pessoa, conseguir te colocar no lugar dela, também faz parte dessa capacidade cerebral. E aí eu assisti um TED muito instigante que falava sobre nós educarmos o nosso corpo para não interpretar aquelas reações como reações negativas. E eu achei aquilo tão legal e totalmente falso que eu fiquei assim, completamente apaixonada para olhar aquilo. Então ela diz assim: quando tu acorda de manhã e tu te sente mal, não pensa que uma coisa eu entendi que ela tem razão, assim, a gente tenta começar a justificar. Eu tô assim porque ontem eu chutei o pé da cadeira, daí meu pé tá doendo, e aí a gente arranja aquele universo de explicações incríveis, né? Eu acho que essa é a nossa maior habilidade, né? Achar essas Perfeito. Não. justificativas.
Aí hoje eu tava nessa raiva toda e aí, com essa situação, comecei a procurar justificativa. Isso está acontecendo na minha vida por causa desse Covid, porque eu tô aqui em casa, não tô no meu escritório, eu tenho uma estrutura para resolver, eu não tô podendo Mais sair de forte. casa. Então você começa a tentar justificar suas emoções, Aham. e é engraçado que aí é o que você falou. Você tenta encontrar sentimentos, você está tentando interpretar, e parece que vai piorando. Porque daí fica Não, naquela espiral para dentro, eu acho, né? Aquela coisa de cada vez ficar mais olhando para aquilo, cada vez mais olhando para aquilo. A olha aí, raiva Lia, tem mais uma perguntinha. Fala da tá raiva no trauma abuso à luz da IOPT. no trauma do abuso. Ah, é uma raiva totalmente legítima, né? É uma raiva de quem tentou se defender e não conseguiu. É uma raiva de quem enfrentou aquele alto nível de estresse que a gente estuda. O que que é o trauma, né? O trauma é quando tu enfrenta uma situação que tu tem um altíssimo nível de estresse e que tu não consegue dar conta. Então aí ultrapassa o alto estresse e cai no trauma. E eu penso que no abuso existe muito essa sensação de impotência, né? É como se a gente, de novo, justificando, achasse que a gente. Ai, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter gritado, eu devia ter feito isso. E é tudo bobagem. Quando a gente consegue, eu penso que isso é muito importante, esse conhecimento que eu sei que tu tem, quando a gente consegue dar para a vítima essa ideia de que ela não teria outra reação Outra possível. alternativa é, claro. Exato. Isso eu acho que deve ser apaziguador para quem está tentando buscar uma reparação legal, né, para o abuso. Porque não tem outra alternativa, é uma reatividade que tu tem na hora, tu não tem como controlar aquilo. E a questão do abuso, eu acho interessante que muitas pessoas fazem a conotação, a conexão do abuso com algo, abuso físico, né, sexual. Mas o abuso, se a gente parar para pensar, quando nós somos abusados pelas pessoas, quando as pessoas elas não cumprem as suas obrigações com a gente, ou quando elas tomam demais, também é uma forma de abuso. E como que eu reajo? Se a gente parar para pensar, na nossa vida hoje, né, Lia, a gente nos permite ser abusado em muitas circunstâncias e não reage. Não reage, porque assim, você guarda aquela raiva para você, quando na verdade você deveria dizer assim, olha, isso que você fez não tá certo. E aí o duro que quando você reage, às vezes você reage de uma forma violenta. Então isso também é uma coisa que às vezes eu fico me perguntando quando a raiva se transforma em violência, em agressividade. O que que ela quer contar? O que que essa raiva quer falar? Ela, Quando ela se manifesta fisicamente, né? pois é, tu vê que interessante, né? A minha visão do mundo é que as pessoas não toleram sentir raiva e elas já vão botando para fora. Porque eu acho o mundo muito violento, principalmente aqui na minha cidade. Bom, Porto Alegre agora entrou no mapa, né? Porto Ah, Alegre tá, sim, entrou no por mapa causa do mercado, né? por causa do Carrefour. E antes disso, a gente já falava como é educado e elegante o trânsito em São Paulo e como é selvagem o trânsito em Porto Alegre, porque ninguém pode passar na frente do gaúcho. Ele não permite que ninguém passe na frente no trânsito. Lia, tu E ele falou um fica negócio. furioso. É Menina, tu impressionante. falou um negócio. Meu marido morou 1 ano e meio em Porto Alegre, sabe? A gente era noivo. E teve uma situação que em Porto Alegre eu vivenciei, que um cara cortou a nossa frente e o meu marido, ele simplesmente deu um buzinaço, acelerou, chegou perto do cara e falou assim, tipo, tá louco? Né? Menina, ele não sacou uma arma e apontou pra gente? Isso é coisa de gaúcho. Uhum. Sério? Eu fiquei Eu, tão eu, chocada. Foi a primeira experiência, a primeira vez que eu vi no trânsito alguém apontar uma arma. eu identifico muito esse comportamento assim, muito que eu chamo assim, de rústico, né? Muito rudimentar, assim, muito Rudimentar. primitivo. Assim como a emoção da raiva, bem rudimentar. Isso, bem primitivo, assim, uma coisa que bateu, valeu, que, que infelizmente a gente agora está vendo em outra dimensão, muito pior, muito mais agressiva, né? Porque essa questão racial hoje em dia está tão ativada
e aí vai acontecer um troço desses aqui, foi terrível. Mas eu acho que a raiva, sabe, Bianca, é essa raiva do menino não chora. Porque ela é como se, imagina uma mola, tá? Muito forte, que de repente ela passa anos e anos sendo pressionada. Só que ela não perde a força. Cada vez que tu pressiona mais, ela tem mais força. Quando ela vem de uma forma explosiva. Ela vem dessa forma de que como se alinhasse todas as formas de raiva dentro da pessoa, né? Agora, por isso que eu falo sempre muito na educação. Eu entendo que a educação não muda as emoções, porque se tu tá com uma pessoa pronta para te dar um box, tu não vai educadamente dizer para ela, olha, tua né? Não, eu acho que não muda. Mas assim, socialmente essa raiva, esse sentimento de raiva, se tu aprender a expor ele de uma forma adequada, eu acho que te traz essa energia de poder ser autêntico, sabe? Que isso nada mais é do que a eu por ti. Eu sou quem eu sou inteira. Eu também sinto raiva quando o meu bolo queima, eu tenho que limpar aquela forma desgraçada, cheia de bolo colado, e não tem ninguém para me ajudar. Eu fico com raiva. Mas aí eu vou lavar a tal da forma e vou, digamos, falar para alguém, né? Que droga esse meu bolo. Eu não faço nada contra outra pessoa, mas eu expresso. Eu acho que esse expressar é um segredo para a raiva, sabe? Essa é a minha ideia, pelo menos. O que tu pensa sobre isso, Bianca? Não, é exatamente o que eu falei, eu realmente me permitir sentir raiva, porque quando eu tento justificar a raiva, quando eu tento não, digamos, por que eu estou sentindo raiva? Eu não posso sentir raiva, não faz sentido eu sentir raiva. Quando eu começo a impedir que essa emoção tão primitiva, que faz parte, é importante, não tenha o seu lugar, fica pior. E agora você falou da mola, foi uma metáfora linda, porque eu fiquei imaginando aqui aquela criancinha, né? Ela nunca vai deixar de ser uma mola. Ou seja, eu não tenho como destruir aquela identidade. É um ser humano. Ele chora, como todo qualquer ser humano. E aí você tem uma mãe e um pai que fica, menino não chora, né? Fica aquela coisa, vai achatando, achatando, mas ele é um ser humano. Vai chegar um momento que essa humanidade vai se manifestar. Só que estava pressionada, né? Quase que como fazendo uma fermentação ali. A hora que abre, explode mesmo, né, Lia? Não tem como. É, a kombucha, né? Nem me fale. A panela de pressão. Exatamente. Mas E quando você estuda Damásio, você chegou a ler a opinião dele com relação sobre a função? Porque toda emoção primária, ela tem uma função. A função da raiva. especificamente eu não vi, sinceramente. O que eu vi foi Uhum. esse apanhado geral que a gente já coloca nos cursos, que é as emoções, elas nos dão o direcionamento para as nossas coisas, né? Então, eu tô entrando numa possibilidade de fazer uma mentoria, né? E aí eu percebo que tem alguma coisa que não está bem. Bom, eu dou um passo para trás e reorganizo, né? Não é uma questão de fatalidade, né? Não, eu dou um passo para trás e reorganizo. Alguma coisinha não deu certo, deu um momento ali que impediu, né? Então, a emoção, ela é um farol para nos guiar, para a gente seguir as coisas. Assim como, sabe, Bianca, eu acho que a gente, às vezes, desperdiça muito os nossos propósitos. Os nossos propósitos, às vezes, eles ficam tão diluídos, a gente coloca o propósito aqui e a gente coloca a nossa caminhada aqui. E aí uma coisa não dá força para a outra. Porque como que tu faz com o propósito para tu chegar lá? Tu tem que botar a caminhada nele para ele seguir, né?
E às vezes a gente separa tudo, compartimenta, põe um monte de gavetinha, mas não é assim que funciona. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com as intenções, né, na IOPT, a intenção é um passo do teu processo. E esse passo do teu processo é aonde tu quer chegar. Eu quero ficar à vontade dando aula no pós-graduação. Bom, então o primeiro passo qual é? Ah, eu gostaria de dar aula no pós-graduação, é a tua primeira intenção. E assim tu tem que ir trabalhando as intenções para chegar no teu propósito no final. E às vezes parece que isso tudo fica meio mingau, né? Meio solto ali. Quando você fala quando você falou da autonomia, né, de você se reconhecer, eu acho que a raiva ela tem muito essa função de você reconhecer que você é um ser humano que tem essa ebulição, né? Essa sensação de que eu mereço estar viva e segura. E quando alguém ameaça a minha segurança, a primeira coisa talvez seja o medo. Mas também a raiva vem como uma emoção para permitir que eu diga, opa, até aqui você pode ir. Isso. Mais do que isso, não, porque aqui existe uma pessoa com direitos que quer se sentir segura. Então a raiva ela também vem como um mecanismo de defesa, não sei, Lia, mas um mecanismo de defesa positivo, é quase que como fosse uma forma de eu me manifestar e dizer, olhe para mim como uma pessoa, perceba que eu estou com raiva, porque você está impedindo a minha existência. Uhum. Como se sempre esses processos emocionais têm essa sensação, essa percepção da defesa e da manutenção da vida, né? Uhum. E quantas vezes nós não olhamos o nosso trabalho e percebemos que nós estamos sem a nossa identidade. Nossa, Então a gente vivencia essas emoções, mas isso não traz para nós o nosso contorno. A gente fica meio diluído ali. E a raiva é um sentimento que diz assim: olha, tu não sabe mais quem tu é. Tu tá te tem alguma coisa perdendo. errada, Tu tá te exato. perdendo na jogada. E eu acho que essas emoções, elas dizem muito mais de nós do que aquilo que está acontecendo para fora, né? Tu colocou também ali como um tema a questão do desprezo. O desprezo. O desprezo é a gente afastar, não querer, né? Botar aquela pessoa num outro lugar. Mas, na verdade, será que eu não estou me identificando como uma pessoa que é menor? E aí eu não quero que a pessoa seja testemunha dessa minha pequeneza, digamos assim? Fica esse questionamento se isso é realmente para aquela pessoa ou se ela está espelhando algo meu que eu vejo que é pequeno, que é desprezível, que eu também não gosto. O espelho, né? Ela me mostra algo que me incomoda, então eu prefiro desprezar para não ter que olhar. Isso, isso, isso. E é bem interessante isso, porque daí não tem nada que seja ruim ou bom, né? Uh-uh. Tem mais aproveitável quanto mais eu perceber aquilo e aceitar tudo aquilo. Então fica muito gostoso isso. A Maria Gorjão, você conhece ela, né, de Portugal? Uhum. Então, ela contou uma história recentemente num evento, que ela diz assim, imagine 3 plantas, né? Uma, você manifesta amor. Todos os dias você passa por ela e manifesta amor. Quando você vai olhar para ela, né? Que linda, como você tá bonita e tal. A outra, você manifesta raiva. E você diz para ela assim, nossa, mas você é feia, né? Ou que plantinha feia, e bababá. E a terceira, você despreza. Você não manifesta nem amor e nem raiva. A única que morre é a terceira. Tanto a planta do amor quanto a da raiva, elas crescem profundamente, imensamente.
Então eu achei interessante essa história ela contar e eu comecei a pensar. Ela não fala exatamente ela fala em desprezo, mas tipo, você ignorar, né? Que tudo aquilo que você despreza, que você ignora, não cresce. E aí você fala um negócio, ou seja, às vezes eu estou desprezando no outro algo que eu não quero ver. Então eu não quero que cresça. Eu não quero que isso volte, eu não quero que esse trauma reapareça, mas ele tá ali e eu fico desprezando, eu fico deixando aquilo morto, quietinho, não vou olhar nunca mais para isso, mas ele vai se manifestando nos meus comportamentos. E o que que vai florescendo em mim? A raiva e o amor, e eu fico nessa dicotomia, né? Até que eu talvez olhe para aquilo que eu estou desprezando. Sim. E as três plantinhas possam crescer em harmonia. E aí eu me lembro das três partes, né, da Iopeti, eu vou fazendo uma verdadeira bagunça na minha cabeça, mas eu fico pensando que aí vem Hellinger e fala, não tem como excluir nada, né, então o desprezo também fala muito de algo que eu estou excluindo e que é meu. Sim. E Essa aí vem a vontade, raiva. essa vontade de não me enxergar, né, Bianca? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero reconhecer isso em mim. Esse desprezo é muito ruim para o bebê. O bebê também não floresce no desprezo. Porque É. o bebê fica sem a referência, né? Quem eu Uhum. sou fica completamente perdido. Eu digo que eu facilitei até um trabalho recentemente que envolvia isso da pessoa, da busca dela por saber quem é o pai. E ela fez vários exames de DNA e todos deram negativo, né? Então a mãe não fala a verdade, existe um grande segredo e ela fica buscando pessoas que, ó, acho que por insistência a mãe fala, ah, é esse, aí depois não é esse, né? Então Que é coisa. aquela coisa e a pessoa fica buscando, então no fundo, quem ela está buscando, né? Uma Tá parte de buscando si própria, né? uma parte de si própria, cara. Então, assim, é tão bonito quando a pessoa pode dizer assim, tudo bem, né? É o que você fala na IOPT. Eu não tenho como resolver o problema do sistema. Isso eu deixo entre meu pai e minha mãe. Eles sabem o que aconteceu, como aconteceu, isso é um segredo deles, né? E agora eu vou me encontrar, porque aí tem uma frase que eu acho tão linda ali, não tem nada a ver com raiva, mas já que a gente entrou nisso, e foi uma das frases que eu disse para essa cliente na constelação. Os pais nos dão a vida. E os pais podem ser pais do nosso corpo, mas eles não são pais da nossa alma. Então, eu sou eu. E eu posso construir a minha própria identidade. Ela tem uma origem biológica, mas eu sou eu. Então, é o que você falou, essa busca, às vezes, que muitas pessoas têm, né? E a raiva que elas sentem desse segredo, né? De não... Por que não me falam quem eu sou? Eu acho que esse segredo deve ser uma, um enigma que fica na vida da pessoa. Eu não posso nem imaginar como que é isso, sabe, Bianca? Eu fico pensando assim que seria uma coisa que eu ficaria obcecada, sabe? Passando o tempo todo ali, quero saber, quero olhar, quero conhecer. Eu acho que deve ser muito, 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 muito devastador, assim, um segredo nesse nível, né? E foi, eu digo para você que foi uma constelação que começou, é o que eu digo, começou com um movimento bem sistêmico fenomenológico, porque nós estamos trabalhando com segredo. As pessoas precisam entender que uma constelação, eu não tenho, o seu pai é o fulano, entendeu? Não vai aparecer. Não. E, mas ela teve não, ela naturalmente foi para uma abordagem IOPT. Porque ali a única forma de poder fazer essa cliente seguir a vida dela ela olhar para essa própria autonomia e encontrar esse eu saudável dela para ela seguir a vida, porque eu tenho histórias de processos como advogada ali de investigação de paternidade pós-mortem tardia
que o pai e a mãe só contaram a verdade no leito de morte, né? Eu tenho um cliente meu que aos 40 e poucos anos, no leito de morte, a mãe disse, o seu pai não é o seu pai é Ah, o fulano. ah, Então, a gente sabe que isso é uma coisa que acontece muito. E isso sim. deve gerar uma emoção muito difícil para a pessoa, mas aí entra o trabalho tão bonito da IOPT de, de não ficar tentando olhar para o sistema, para trás, porque a gente não sabe quantas gerações repetem esse comportamento, mas sim olhar para a própria identidade, quem eu sou e o que, que eu faço com isso agora, né? Essa eu acho que é a pergunta fundamental, né? O que eu faço com isso agora? Como eu conduzo a minha vida a partir de agora? Porque a gente não consegue, além de olhar para trás e ver o que aconteceu, a gente não consegue fazer mais nada com relação a isso, né? Mas acho que deve ser um motivo de raiva. Além do que, eu acho, né, aquelas questões das heranças, né? Gente, aquilo deve ser uma coisa impregnada, porque a raiva do meu pai se transforma num processo por causa da herança, do dinheiro, do valor que ele me dá como pessoa, transformado em cifras, né? Eu acho que deve enfrentar muito isso. Não sei como que é a tua advocacia, mas eu fico imaginando tudo isso, já estou afastada de tudo isso há muito tempo. Mas eu fico imaginando quanta raiva que tem ali, quanta Então, emoção ali, né? tem até umas alunas minhas aqui que eu tô vendo na live, elas participaram de uma constelação que eu facilitei dentro da mentoria de uma cliente minha, da área jurídica, que eu propus para ela olhar para o processo, porque ela disse eu não aguento mais. Foram 19 anos de processo, Lia. Ai, Ela disse eu não aguento mais. E eu falei, você quer olhar para isso de uma outra forma? Você veja, eu respeitei os 19 anos de processo como advogada, porque eu fui fazendo pequenos movimentos e eu percebia um não, uma não autorização dela, na postura dela, do sistema dela, de não fazer qualquer movimento sistêmico, de eu apenas ficar no meu lugar de advogada. E assim eu fiquei, até que chegou o momento, ela disse, eu não aguento mais. E eu disse, mais uma vez, você quer olhar para isso de uma forma diferente? Ela disse, como? E aí eu falei o que eu já tinha falado, mas foi engraçado que naquele momento ela disse, quero. E nas outras vezes parecia que eu não estava conversando com ela. E aí a gente fez, e qual foi a questão? Quando ela casou, ela recebeu do pai um apoio financeiro para comprar algo, né? Um patrimônio. E logo depois o casal se separou. Só que o pai acabou, você sabe, você trabalhou na área jurídica, o pai, ao invés de fazer a doação para a filha, fez aquela linda compra e venda, né? Que aí, na verdade, quem compra é o casal, né? Então, acaba sendo patrimônio da sociedade conjugal. E o pai ficou inconformado que o genro amado, querido, que tinha causado sofrimento à filha dele, ficaria com aquele patrimônio que veio muito do esforço dele, né? aham. E ela, como filha, no divórcio, atendeu a essa dor do pai e quis brigar por esse patrimônio. Mas você sabe como é a lei? A lei é muito clara, né? A escritura pública, ela tem validade de negócio com fé pública. Então, para você derrubar uma escritura pública é muito complicado. Eu sei que nós brigamos até o STJ. E entrou o processo de prestação de contas, porque esse imóvel tinha salas comerciais, tinha um monte de coisa. E quando eu facilitei a constelação, o que se mostrou? A raiva da filha, dizendo para o pai: isso que tu me deu só me trouxe sofrimento. Eu não pedi para tu me dar isso. E agora tu morreu e tu me deixou essa bomba. Eu tenho vontade de pegar e entregar isso 100% para o meu ex-marido. Eu não quero isso. E aí você olha para aquela filha, você fala, isso é ingratidão? Jamais. Né, Lia? É o que você falou. Os pais, às vezes, na ânsia, né, de ajudar os filhos, tirando a autonomia deles, dão coisas que só geram raiva. E quando ela pôde dizer para o pai, agora eu decido o que eu vou fazer com isso, agora eu decido o que eu vou fazer com isso.
Foi impressionante, Lia, porque em 2 semanas ou 3 semanas depois nós tivemos uma audiência de mediação que eu pedi no processo para marcar uma audiência depois da cancelação. A audiência não aconteceu por problemas técnicos. Eu chamei o advogado no Zoom. Falei, doutor, vamos continuar a nossa tentativa no Zoom? E fizemos uma audiência extrajudicial no Zoom, eu, a minha cliente, o advogado e o cliente dele, e nós fizemos um acordo ali. E foi tão lindo ver a minha cliente olhando para o ex-marido com carinho. E depois o áudio que ela me manda, foi assim uma coisa que eu falei, era uma raiva que ela tinha de tudo que isso que aconteceu, e aí o pai ter morrido, desse processo, ela não queria nada disso na vida dela. E essa raiva estava toda no processo. Reverberava em todos. Mas como é interessante como essa tua história me trouxe um novo olhar sobre a questão das emoções grudadas nesses movimentos desses objetos de herança, né, Bianca? Como tudo isso está impregnado, porque, na verdade, se eu te faço uma doação, tá, é uma doação que tu fez para mim, pronto, fim, acabou, né? Mas não é. É uma representação de toda uma emoção que está sendo revisitada, observada, né? Condicionada ali. E isso eu fico me questionando assim, será que é só com esses bens materiais que a gente faz isso? Será que a gente faz isso também com outras coisas que não sejam nos processos judiciais? A gente faz, Lia, sabe, nesse caso que eu te contei da investigação de paternidade pós-mortem, quando eu fui para a audiência, a primeira audiência que então eu intimei os irmãos, porque o pai já era falecido, né? Eu intimei os irmãos. Quando chegou os 3 irmãos, o mais velho, olha, acho que é do meio, eu olhei para ele, olhei para o meu cliente, eu falei, meu Deus do céu, vocês não nasceram da mesma barriga? São gênios. É uma coisa assim que eu choquei, menina. Foi uma coisa impressionante, assim, a semelhança física. E a negativa, né, dos filhos. Principalmente porque havia uma grande herança envolvida. E de repente aparece um ser de 40 e poucos anos, né, com uma história escabrosa que ofende a honra do pai, mexe com a dignidade da mãe, que então passa a trazer uma memória que ela não tinha de um homem que já é falecido e que a atraiu, né? É toda uma questão. E aí vem a raiva dessa família e a raiva do meu cliente que olha, poxa, eu sou irmão de vocês. Eu só quero que vocês me reconheçam. Mas você sente a raiva do meu cliente em relação à mãe ter mentido, o pai ter mentido a vida toda, e ele não saber quem ele é. A raiva daqueles irmãos, do pai ter mentido, e eles não saberem mais quem eles são como sistema. E aí o que essa raiva quer de toda essa família? E esse processo continua ali. Esse processo já vai fazer, sei lá, 10 anos, eu acho que nós estamos brigando na justiça, porque teve o exame de DNA, foi reconhecido, aí foi pedido dupla prova, aí agora questionaram, então tá no tribunal, tá no STJ, e a raiva tá ali. E a gente olha para essa raiva, é uma coisa impressionante. Como a raiva é um sentimento que ele é um adubo ali. Para essas Eu ve... ações caóticas. E aquilo eu... vai pegando, né? E parece que ela vai se ampliando e grudando nas coisas. É incrível isso. E é o que você falou, a raiva e o desprezo, eu percebo que são duas emoções muito próprias do Poder Judiciário. Ah! Eu desprezo você, eu tenho raiva de você. Para e pensa, o que tem nos processos? Geralmente uma profunda tristeza, uma profunda dor, mas as pessoas não admitem isso e manifestam através da raiva e do desprezo. Do querer para si e do rejeitar. Rejeitar o que você fez comigo, rejeitar a minha dor, a minha vulnerabilidade e às vezes até o meu amor por você.
que me fez tanto mal. Que A coisa. raiva da criança que ama a mãe, não Sim. é? E que não se sente preenchida, digamos assim, né? Que não se sente totalmente atendida. E aí eu falei com eu vi que a Cleo entrou aqui, querida, já colocou várias questões para nós. E eu estava falando hoje de manhã com a Nathalie. Fiquei horas falando com a Nathalie, a gente fez um encontro, nós duas, e a gente estava questionando a questão coletiva, né, dessas emoções. Haveriam fórmulas da gente trabalhar as questões coletivas e a nossa conclusão é que a partir deste ponto de vista, claro que não no sistêmico, porque no sistêmico a gente pode avaliar panoramas, né, de forma Uhum, mais ampla, que eu acho muito próprio e adequado, mas nessa nossa forma de trabalhar, nesse encontro consigo mesmo, o individual é que vai fazendo as construções dessa sociedade traumatizada e não traumatizada. Então a gente chegou à conclusão assim que ela disse para mim, como sempre me dissem, né? O Brasil é rei da cesariana. Começa por ali o problema. Eu disse para ela sim, e depois segue, porque as pessoas precisam trabalhar e deixar aquela criança desde muito cedo já com a vizinha, com a amiga, né? Para que lidinha, para Cleo. que elas consigam trabalhar e colocar comida na mesa. Não é para É. ir trabalhar porque elas acham que é cool ir trabalhar, não. É para colocar comida na mesa. Então a gente vai gerando são gerações e gerações de traumas. E essas gerações de trauma, eles acabam muito nessas questões da raiva, da agressividade, da não compreensão da reação da pessoa, né? Nesse desprezo, Uhum, nessa gangorra de emoções, porque isso passa não só nas classes sociais, né? A gente vê isso em pessoal de classes mais avantajadas ou mesmo menos avantajadas, porque a questão aqui é uma questão de compreensão e educação para mim. A gente sempre cai para mim no mesmo lugar. Então, e a educação no sentido também de referências, né? Quais são as minhas referências dos primeiros anos de vida? Porque olha que interessante você falar isso, só que eu me lembrei, há umas 2 semanas atrás, a minha empregada, que é vó, ela, ela mora com ela a filha dela, com 2 crianças pequenas, um menino de 9 e um menino de 4. E eles tinham uma tatinha, e agora a tatinha não tá vindo mais, foi dispensada, por quê? Eles descobriram que a Tatinha estava chantageando, fazendo pressão psicológica no mais velho. Porque ela queria dormir à tarde, ela queria comer pipoca. Então, às vezes, ela fazia o menino de 9 ir na mercearia comprar pipoca, porque ela queria comer pipoca. Fazia o mais novinho dormir para ela poder dormir no sofá, e aí o mais velho tinha que dormir também. E o menino sempre quieto. E ele começou a manifestar uns comportamentos estranhos, até que um dia um tio, que eu acho que é padrinho, teve uma conversa mais aberta com ele, e aí ele manifestou a raiva dele e o desprezo em relação a essa Tatinha, que toda vez que perguntavam para ele, mas você gosta da Tatinha? Ah, ela é ótima. Porque ele estava sendo, como é que a gente usa a palavra? Ele estava sendo ameaçado, né? ameaçado. Eles não sabem qual foi a conversa que ela passou para ele não contar o que estava acontecendo. Isso ele não falou. Então, também a gente vê, né, quantas crianças às vezes são abusadas e elas desprezam o abusador, mas não manifestam esse desprezo por algum motivo. E aí, quando ficam adultos, né, Lia, quando tem dificuldade de se permitir viver a própria vida, ter autonomia, se permite ser abusado por muitas pessoas, porque não tem a capacidade de desprezar quem lhe faz mal, de manifestar essa raiva. Porque lá, quando era criança, houve um momento que ela disse, tudo bem, podem abusar de mim, não tem problema, né? Tô aqui, eu não desprezo ninguém, peace of love, né? Amo todo mundo.
E aí, quando eu olho as pessoas muito namastê, muito gratidão, eu fico me perguntando assim, cadê a raiva dessa pessoa? Lindo isso, Bianca. Nossa, lindo demais. Essas pessoas super, super, super namastê, realmente é um pezinho na frente, outro pezinho atrás. Qual é o volume da mola? Eu acho que é o Qual é volume o da volume? mola que está Pronto. lá sendo Lia, presa. criamos um chavão. Pessoas muito namastê têm uma molinha muito achatada. É. E essa história do menino também me levou para essa circunstância de que o vínculo da mãe e do pai é o vínculo que deveria ser mais preservado, né? Por que que essa criança não conseguiu contar para a mãe e para o pai o que estava acontecendo com essa tatinha? Porque tinha algum detalhe ali no vínculo que ele não era totalmente amalgamado, né? Talvez até por essa falta de tempo que a pessoa tinha de ficar tanto tempo assim com a criança para conseguir tirar dela essa questão, né? E claro que naquele momento ela era vulnerável, não tinha condições de fazer esse confronto, e não tendo esse vínculo mais estreito, isso carrega para ela uma sensação de impotência muito grande que vai contaminando muitas relações abusivas, né? Depois o abuso passa a ser uma coisa quase uma normose ali, né? Olha o que a Eliane escreveu. Eu tive um cliente que era budista, bem graduado no budismo. No divórcio, ele cuspiu no rosto da mulher diante do filho. Namastê, senhor! A mola dele tava feia, tava muito Eu, forçada. é o que eu falo. Eu brinco, inclusive, com as pessoas. Teve um período da minha vida ali que eu entrei nessa fase do Peace of Love, sabe? Que eu acho que quando você começa a estudar as constelações, você começa a perceber que existe um caminho de consciência, de evolução, e aí você quer abraçar esse caminho quase que como atropelando todas as emoções primárias, dizendo assim, nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou sentir ódio de ninguém, nem desprezo, nem nojo, eu amo até as baratas, né? Tudo pertence, né? Você fala, tudo faz parte. Que eu A tava vida é assim, linda. eu ia para as audiências e quando às vezes um juiz era grosseiro e tinha alguns magistrados que tem, é da personalidade, também fala algo, né, Lia? Eu ficava fazendo pono e eu ficava assim, sinto muito, por favor, te amo. Internamente, quando eu sentia que eu tinha vontade de ser grosseira na audiência, mas tinha um momento que eu me perdia, que era assim, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, eu sinto muito, caralho, vá pra... Então eu digo, eu acho que a pessoa chega um momento, como a Eliana falou, né? A pessoa toda budista vai vir uma hora, essa molinha vai. Soltar. Porque isso é humano, não é? Sim, essa que é a forma da gente ser humano. A gente tem esse arco-íris, né, de emoções e a gente precisa viver isso. Não tem como, Exato. não tem como ser diferente. Ah, mas olha, é muito engraçado esse o namastê que cuspiu na criatura. Não é? E é engraçado também, a gente tem visto, a gente não estou aqui para falar se é verdade ou mentira ou não. Não estamos aqui para fazer julgamentos, mas você percebeu quantos profissionais na área de cura espiritual estão sendo acusados de abusos? Não é estranho, né? Aí entra a vítima e o perpetrador, né? Então, essa dinâmica. E quando explodiu os últimos casos, que explodiram, inclusive, de pessoas que eu seguia, que eu tinha livros, que eu acompanhava, eu fiquei me perguntando para onde para onde olham essas pessoas, né? Com tanta capacidade de internalizar, de ajudar as pessoas a internalizarem, a entrarem no estado de presença e de repente a molinha sobe e elas são capazes não só de cuspir na cara da ex-mulher, mas de fazer coisa muito pior.
Que engraçado, né? Será que é porque justamente esse trabalho de meditação, esse trabalho de espiritual, não é uma forma de eu ficar achatando a minha própria raiva e de repente ela... Tu sabe que enquanto tu falava, eu ficava pensando assim numa musculação, sabe? Eu vou meditando, eu vou trabalhando esse meu lado para ter cada vez mais força para me manter nessa minha estratégia de sobrevivência. E aí eu tenho mais força para segurar essa mola no lugar onde eu quero. Porque essa fluidez é que é o saudável, né? Tu entrar e sair dos estados, tu poder fazer esse jogo de cintura, de sentir raiva e daqui a pouquinho sair. Porque quando a gente tem essa casca muito endurecida, né? De que tudo tem que entrar nas caixinhas, é difícil de sentir as coisas, porque não tá na caixinha, né? Não é uma boa caixinha, digamos assim. Mas quando tu pode ser flexível, tu pode observar que até mesmo como a Rosa Maria falou pra gente ontem, como tu entra nas coisas e tu sai rapidamente. Porque tu não estaciona o teu carro ali, né? Tu entra naquele bequinho, dá uma voltinha e sai. Ok, vivenciou aquilo e já saiu. Mas quando a gente está com isso muito ainda primitivo, a gente vai se agarrando, né? Vai se agarrando e vai vivenciando aquilo de uma forma meio permanente, digamos assim, né? E aí você fala, né, dessa sua capacidade, então veja, né, as emoções estão aqui, né, no nosso cérebro reptiliano, mas eu ter essa capacidade de entender que eu posso processar essa emoção, entender os meus sentimentos, e aí depois eu posso pensar, porque eu sou um ser pensante, né? Um cachorro, quando ele tá com raiva, você vai atiçar ele, ele não tem essa parte aqui capaz de pensar, opa, mas é meu dono, eu gosto dele, não. Se ele tiver bravo, eu vejo a minha cachorra tá com 16 anos, ela é velha, ela tá cega, surda, então ela, hoje eu percebo assim, inclusive hoje eu tive que dar banho nela, porque deu problema lá no pet, e você imagina dar banho num cachorro velho de 16 anos, cego, É, surdo e cheio de artrite, né? Tudo é it nele. E tadinho. o mecanismo de defesa, essas emoções primárias se manifestam de uma forma tão biológica, porque assim, a minha vida está se esvaindo. Então eu só tenho as minhas emoções para me proteger. E eu acho engraçado que conforme ela tomava susto no banho, porque ela, poxa, não está enxergando. E eu pegava de repente numa coisinha que doía, o que ela fazia? Tentava me morder. Tadinho. Porque não tem a capacidade de pensar, é minha dona, eu estou segura, eu estou na minha casa tomando um banho, quem está me banhando é a minha mamãe. Ele não consegue, então só fica com aquela emoção biológica. Agora nós não. Eu posso sentir raiva, mas eu posso pensar sobre a raiva. E tá tudo bem. Começar a ter esse outro processo. Mas se eu não sentir a raiva, se eu não faço esse processo, e aí o que acontece? Não, amei essa tua mola. Amei essa tua mola. Já tô até Ó, pensando. fala. Não, eu já estava até pensando numa figura organizacional para as constelações, uma mola. Tu sabe que essa regulação das crianças, quem faz é a mãe. Daí, Sério? aí a gente nota que essa bichinha é importante. Porque é a mãe que diz, olha, eu sei que não tá bom agora, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer tal coisa, e isso vai melhorar. E se a criança começa a se dar conta de que esse daqui a pouquinho existe, é real e vai acontecer, e ele cria essa confiança, sempre a gente está sempre falando de confiança e segurança, pronto, ele começa a conseguir suportar aqueles momentinhos tão desagradáveis, né, que ele está vivendo, porque a mãe falou que daqui a pouquinho vai acontecer. Mas é muito sofisticado isso, né, Bianca? Eu não tive essa educação. É muito sofisticado. Muito.
E quando você diz eu não tive essa educação, o que você sente, o que faltou? Até para as pessoas entenderem, né? De repente. Faltou a minha mãe me dizer, faltou eu ter uma mãe que pudesse me dizer, daqui a pouquinho essa dor desse teu machucado vai passar, né? Daqui a pouquinho a gente vai comer e tu vai parar de sentir essa dor na barriga de fome. Daqui a pouquinho tu vai parar de brincar, que é o teu prazer agora, e tu vai mudar o teu movimento para ir tomar banho, né? E essa regulação de que o que é agora não é permanente. O que acontece agora é uma coisa que está acontecendo agora. Por isso que hoje a gente entra nesses becos de raiva e sai e não fica agarrado. Porque agora, com esses processos todos que a gente fez, a gente aprendeu. A gente aprendeu a fazer esse entra e sai nessa portinha, né? Mas isso poderia ser ensinado pela mãe lá atrás, na nossa infância. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de aprender essas questões psicológicas. A gente aprende matemática, Pitágoras, geografia, mas essas questões psicológicas, elas ainda estão um pouco longe da gente aprender, né? A Fabiana Quezada está aí, querida amiga. Ela Sim. disse, inclusive, aqui que a questão do validar as emoções, né? Muitas vezes eu não tenho uma mãe que valide as minhas emoções e me explique, como você falou. Aí a Eliana pergunta, alguém teve uma mãe dessas? Pois é, essa minha amiga que eu tava... Eu não sei se eu falei para ti ou se eu falei para a Nathalie, agora já estou ficando meio confusa. Ela comprou esse livro que dizia para ela que ela tinha que avisar a criança que daqui a 5 minutos ela ia parar de brincar. E aí ela iria fazer uma outra atividade que era tomar banho para ir dormir. E claro, hoje em dia a gente tem essa explosão de videogames, essa explosão de encontros, né? Mas uns anos atrás era mais uma questão de brincar com os amigos e mandar os amigos para casa. E ela me disse que ela começou a fazer isso com os filhos dela. E isso foi muito, muito produtivo, porque as crianças começaram a se dar conta de tempo, que é uma outra questão que fica errada nos nossos traumas, né? A questão da programação é uma das peças que mais se estragam na nossa psique quando a gente sofre um trauma. Tanto é que a gente não consegue fazer um planejamento, porque a gente erra na mão. Vou fazer 50 bolos e 20 pastéis em 5 minutos. A gente acha que vai dar tempo, porque a gente tem essa fantasia misturada com a realidade, né? Então, quando a gente começa a dar esses marcadores para as crianças, elas começam a se organizar mais ainda. E isso vai fazer com que ela tenha mais opções para ficar cada vez menos vulnerável a traumatizações. Então, eu noto assim que uma geração ou duas depois da minha já foi capaz de ensinar isso. A Cléo está falando agora sobre as habilidades socioemocionais, né? Que o MEC está exigindo, mas que não chega lá, não chega nesse ponto, né? De dizer, por exemplo, eu nunca pude dizer para minha mãe, mãe, tu tá me magoando. Nossa, era um desaforo. Um dia eu disse para ela uma coisa, uma resposta, e ela me disse, tu tá me chantageando. E eu pensei, meu Deus, será que quer dizer chantageando? Eu nem conhecia a palavra. Ou seja, não era permitido que eu revidasse nada que ela me dizia. Nossa, isso era o padrão, né, ali, antigamente. Então, até quando a Cleo traz ali, né, agora o MEC vai exigir de quem? Dos professores? E precisava começar em casa, né? A Pois é, mãe mas aí eu digo, esses professores, eles podem até tentar aprender essa habilidade aqui, mas se eles não tiveram na infância uma mãe que desenvolveu eles nessas habilidades, para esses professores é muito difícil, né, Lia? Então, é um trabalho que a gente tem que começar desde pequenininho. Essa questão do tempo e do espaço, sabe que eu também percebo muito que as emoções estão fora do tempo? Isso é o sinal de trauma. Pessoa traumatizada tem esse indicador, né?
Eu tenho muito disso de me atrapalhar, de achar que eu vou conseguir fazer isso, eu até faço, mas eu noto assim que é um exagero, não considero um intervalinho, não considero um copo d'água, não considero nada. É só ir, 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 né? Mas eu penso, Bianca, que nós e agora eu me sinto assim muito orgulhosa, até vou me espichar um pouco aqui nesse papel. Nós que estamos trabalhando com a IOPT, que estamos olhando para esse conjunto de conhecimentos, que estamos, digamos assim, nos aprofundando, porque eu também, embora eu ensine alguma coisa, também estou aprendendo. Nós tínhamos que começar a fazer esse movimento para que as mães atuais conseguissem ter uma nova visão sobre o que é ser mãe. Ser Nossa, mãe aquela aula que você e a Cleo deram, trazendo os ensinamentos de Bowlby, gente, eu aquilo é falei um assim, escândalo, né? toda mãe devia obrigatoriamente Ter esse curso. passar por isso e fazer um teste no final que aprovasse ela para a maternidade. Porque eu amei aquela aula, foi de um aprendizado riquíssimo, né? Então, assim, bom, você só tem trazido pra gente, né? Ontem também a aula sobre raiva da Rosa, enfim. É como você falou, a gente sabe algumas coisas, mas a gente tem muito para aprender ainda sobre si mesmo, né? Sobre as emoções, como nós lidamos com ela e em relação a que nós lidamos desse jeito com as emoções, né? Agora até as pessoas estão trazendo aqui que você trouxe o negócio da sua mãe. Eu acho que você arrumou uma legião aqui que disse assim, Lia faz parte da nossa tribo, que cresceu com mamães que já diziam no olhar que não podia. E aí eu me lembrei de um episódio, Lia, você vê, você falou da sua mãe que falou de chantagem, né? Eu falo do meu pai. Um dia eu não cumpri o horário e cheguei super tarde em casa. Eu tinha 6 anos, eu lembro disso até hoje. E já era noite quando eu cheguei em casa da vizinha. E aí no jardim da nossa casa, minha mãe tinha uma floreira no meio do gramado. Então fazia tinha gramado, a floreira e o gramado, né? E o meu pai, eu cheguei em casa, ele tava com a varinha na mão. Aquelas varinhas com aqueles vergão, né? E aí ele falou, agora te pego. E eu comecei a correr em volta daquela floreira, né? Tipo, quero ver me pegar. E eu corria, corria, meu pai desistiu. Foi pra dentro. E eu, toda, né, gloriosa, com o troféu de venci, né? Fui tomar banho, feliz. Lembro até hoje, entrei no banheiro, era aquelas cortinas de plástico. Meu pai me pega pelada com a varinha. Molhada, putz, velho, deve E ser a terrível. frase dele foi: "Você acha que tu me engana?" Que é engana para uma criança de 6 anos? Meu Deus do céu. Que é enganar o pai, né? E aí, eu enganei o meu pai e me ferrei com uma surra que me deixou com marca, que no outro dia eu tive que ir de calça na escola. Calor danado, não podia usar uma bermuda. Então é verdade, né? A gente realmente não podia dizer assim, olha, eu errei, eu cheguei tarde, e aí ter essa conversa. Sim, pode ter também a tomada de responsabilidade, né? Tem que talvez ter algo que diga, você agora vai pagar o preço por essa sua escolha, eu não sei, eu... Mas eu acho que não é assim. Eu acho que a questão é assim. Minha filha, por que tu chegou tarde? Ah, porque eu fiquei brincando, tava tão bom, que ótimo que tu aproveitou. Mas olha só a empatia, né? Mas olha só a mamãe. A mamãe te esperava às 10, tu chegou às 10h30, a mamãe começou a ficar nervosa, começou a chorar. Aí o papai ficou triste porque a mãe chorou, né? Então, assim, dá esse cenário para a criança conseguir construir qual que é o motivo pelo qual... Porque muitas vezes a gente apanhava ou levava o olhar, aquele maldoso, né? Mas a gente não sabia por quê. Então eu ficava meio confuso. Será que então se divertir é perigoso? A gente não pode se divertir? Então é melhor eu cortar a diversão, porque depois eu vou apanhar? Porque fica meio nebuloso, né? Se a criança não sabe exatamente. Isso sem falar, né, Bianca, nas nossas janelas neuronais, que existem momentos em que a turminha ela vai te fazer um apelo e tu não vai ter neurônio suficiente para fazer com que a tua treinada mente diga, não, eu não posso ficar.
porque a tua janela neuronal não vai te permitir. Tu não tem neurônio maduro para dizer eu não posso porque a minha mãe está me esperando. O teu neurônio ali é do prazer, é de viver aquele momento, oba! A criança é assim até os 20 e tantos anos. Como que tu vai exigir para uma criança de 6? Não, sabe, o conhecimento te mostra assim que não conjuga uma coisa com a outra. Esses dias não sei em que aula que foi ali que foi falado, né, que nosso cérebro, ele realmente amadurece esses neurônios, como é que você falou mesmo? Já As esqueci, janelas olha, neuronais, né, elas janelas neuronais, gente, eu vou levar um falta na minha aula, Calia. As janelas Não, a gente neuronais. está aprendendo junto. Eu acabei de falar isso porque há 3 aulas atrás eu também aprendi, não te preocupe. Então tá bom, então tá bom. As janelas neuronais, eu achei tão interessante isso, elas ficam realmente acabadas aos 29 anos. Foi uma coisa que a Cleo, a nossa querida professora Cleo, que é uma pessoa que desenvolve esse olhar biológico sobre nós, já tinha nos falado. A gente não é maduro. E por isso que a gente é tão carente, né? Porque pensa, um bebezinho de 3 até 4 quilos numa mãe bípede, nossa, não tem como segurar aquele rojão, né? Imagina se nós tivéssemos que nascer com maduros, 29 anos, dentro da barriga de uma criatura, coitada, era um parasita. E aí isso foi um aprendizado tão lindo para mim, de que não se trata apenas de você querer que o seu filho aprenda e você se dedique para ele aprender. Você pode ir lá pegar Montessori, pode pegar o que você quiser. Ele não tem estrutura biológica. Eu achei isso fantástico. A Cléo está nos dando a dica, ó. Aos 25 anos, a conclusão do córtex pré-frontal. Aqui, quando essa partezinha tá prontinha, bom, agora tu pode. E a gente casa antes disso, a gente tem filho antes disso. Escolhe a profissão. Isso, exatamente. E aí você para pensar, a gente escolhe a profissão, o pré-frontal não está totalmente formado. Então, quando a gente nasce, a gente tem o límbico, aliás, o cérebro reptiliano aqui, né? Que tem essas emoções. Eu choro, eu mostro raiva, eu mostro tristeza. Para mim, a sobrevivência. Mãe, eu preciso de leite. Mãe, eu preciso de carinho. Mãe, então vem só aquelas emoções. Aí depois vem aqui, mas essa parte que pensa, que realmente ela está pronta para olhar para a própria identidade, para os próprios propósitos, tudo, só fica pronta aos 25 anos. E como tu falou, então tá errado eu pensar nessa cobrança social de que aos 25 anos, se eu não casei, não tive filhos e não tenho uma profissão, eu tô velha. Gente, se eu penso assim, que o meu maior medo quando eu tinha 15, 16 anos é falar assim, meu Deus, eu não posso ficar pra titia igual aquela minha prima que tem 25 anos e não casou. Nada. Que bom, né? Que ela tem 25 anos e ainda não escolheu errado. Mas aí é muito legal que a gente possa fazer essa observação de que antigamente as pessoas morriam de tristeza, né, Bianca? As pessoas morriam de tristeza, se afastavam dos pais e aí ficavam naquela coisa e acabavam até morrendo. E como esse conhecimento agora nos dá essa posição, essa firmeza, né? Uma criança de 6 anos não pode ser castigada por coisas que aconteceu com a turminha. Infelizmente, essa é a realidade. A gente tem que viver com isso. A gente tem que viver com isso. Pois é, por isso que Hellinger, né, que foi para um seminário aos 9 anos, né? Judiaria. Veja, judiaria, né? Só conseguiu se resolver com a mãe quase no final da vida. E por isso que também trouxe o seu próprio conhecimento para nos ensinar, porque realmente, né, essas experiências como a sua também foram experiências que te trouxeram até aqui, a raiva, né, te impulsionaram como alguém colocou ali. Então, para isso serve também essas emoções, as funções delas, né, de nos empurrar, quando eu posso olhar para elas, nos empurrar para o mais, para que a gente possa evoluir o nosso
pré-frontal fique mais organizado. E as próximas gerações, quem sabe, né, Lia? Tenham a oportunidade de ter mães melhores, pais melhores, educadores melhores. Acho que esse é E o é grande trabalho dos profissionais como nós, né? Das isso, constelações, da IOPT. isso. Perfeito isso, Bianca. Porque a raiva é uma emoção que ela gera muita ação, né? Ela desenvolve coisas, ela faz a gente fazer coisas. E eu acho que a gente está num momento maravilhoso, porque a gente está conseguindo distribuir um pouco desse pensamento para as pessoas, para quem sabe, né? A gente provocar para que a gente olhe para as crianças nas novas gerações, as novas mamães, né? Tenham mais essa capacidade de fazer essas regulações neurológicas, então, assim, precocemente, né? Coisas que a gente não teve. Exatamente. Então é isso, minha amiga. 19h56, já passamos um pouquinho até de 1 hora. E acho que foi maravilhoso, foi tudo certo. Muito Foi obrigada. fantástico. Eu te peço Ah, desculpas mais uma vez, eu entrei super atrasada, mas é sempre uma satisfação. E essa tua proposta eu achei ela demais, demais, demais mesmo. Parabéns, Bianca. Adorei obrigada. falar sobre todas Eu que essas agradeço. emoções, Bom, fiquei feliz que tantas. a Fabiana, você, o pessoal tenha Exatamente. aceitado, tenha topado falar sobre isso. E agora as lives ficam lá registradas no IGTV. Eu estou colocando no meu YouTube também. Podem compartilhar, porque é uma coisa que vai ficar para quem quiser assistir, ver. Né? É tão gostoso falar sobre isso. E sabe que agora a minha raiva já até passou? Tá tudo certo. Nós conseguimos fazer o nosso pré-frontal trabalhar. E botou tudo no seu ritmo, no seu lugar. Isso Muito aí. bom. Muito Tá bom. muito linda, gostei bastante. Quer falar um pouquinho sobre a tua turma da IOPT? Se tem alguma novidade? Está abrindo Ah, inscrições? as novidades são as seguintes: nós estamos com um grupo de 15 alunos aguardando a próxima turma da EOPT e temos uma turminha que já está fazendo as práticas 3, que em seguida já vão se jogar a começar a fazer constelações, encontros consigo mesmo, né, na verdade. E isso tudo vai nos levar, eu acho que é um fechamento de ciclo, ou seja, a gente consegue iniciar os estudos teóricos, passar pelos estudos práticos e lá na ponta a gente já consegue ter profissionais já entrando no mercado com capacidade para fazer os trabalhos. Isso vai ser, para mim, um grande orgulho, sabe, Bianca? Um grande orgulho. Com certeza, e um É orgulho que sempre você merece tomar. E é sempre uma felicidade ter pessoas assim como tu, que a gente pode discutir, avançar temas e ver coisas e sempre crescer junto. Isso é muito bom, muito bom. Adoro a tua parceria. Eu também. Foi um ano de, apesar da pandemia, foi um ano de oportunidades. E É eu sou grata também pela raiva, pela tristeza e por todas essas emoções que esse Covid fez a gente sentir, porque de alguma forma nós avançamos. E isso é muito bom. muito. Uhum, avançamos muito, isso mesmo. Muito obrigada, Bianca. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Sexta-feira, né? Fim de semana não é fácil. E que, e que tenha de alguma forma contribuído para que cada um possa olhar para sua própria raiva e não abafar ela. Não se esqueçam dessa imagem da molinha, né? E também não se esqueçam que muito namastê também não é Não bom. pega bem mais, já Não não pega. pega bem mais. Beijo, gente. Beijo, Bianca. Até Obrigada pelo mais. convite. Estou olhando aqui as mensagens.